E aí, explorador sonolento, hoje vamos viajar para uma época onde o jantar não vinha num aplicativo, mas numa corrida contra um mamute desconfiado. Uma época onde você acordava com frio, dormia com medo e passava o dia inteiro suando para garantir que talvez mesmo, teria algo para mastigar antes do sol se pôr. Estamos falando da vida como caçador-coletor na pré-história, aquele período romântico que a internet adora idealizar como a dieta paleo ou vida natural. Spoiler, não tinha smoothie de açaí, não tinha crossfit, tinha lama, parasitas e uma probabilidade bem real de virar jantar em vez de conseguir o jantar. Então, antes de começarmos essa jornada pelo Paleolítico, vamos nos preparar. Apague a luz, afunde no travesseiro, sinta o conforto da sua cama, porque em breve você vai agradecer por cada fibra sintética dela. Respire fundo, ajuste o som e prepare-se para descobrir que seus ancestrais viveram basicamente num reality show de sobrevivência permanente, sem câmeras, sem prêmio e definitivamente sem eliminação voluntária. E antes que eu me esqueça, se você está gostando desse canal, deixe um like no vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias chatas. E deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo e que horas são. Adoro saber que tem gente do mundo inteiro caindo no sono com essas histórias. É reconfortante, de um jeito muito específico. Agora, feche os olhos e vamos voltar uns 50 mil anos, quando o ser humano significava ser nômade, estar sempre com fome e nunca, jamais, ter certeza do amanhã. Você acorda. Não há alarme, não há luz elétrica filtrando pela cortina. Há apenas o frio penetrante da madrugada, a sensação da pele de animal úmida grudada no seu corpo suado e o som distante de algo grande se movendo entre as árvores. Você não sabe se é um urso, um leão das cavernas ou apenas o vento, mas seu coração já está acelerado. A primeira sensação do dia é o frio. Não o frio de vou pegar um casaco, mas o frio de meus dedos estão dormentes e não sei se vou recuperá-los. Você está deitado numa caverna rasa, ou talvez num abrigo improvisado de galhos e folhas. O chão é duro, coberto de folhas secas que já não isolam nada. Pedras pequenas cavam sua costela, seu pescoço dói, suas costas doem, tudo dói. Você se mexe devagar, tentando não acordar os outros do seu grupo. 5, talvez 10 pessoas dormem ao seu redor, amontoadas para compartilhar calor. O cheiro é intenso, suor, fumaça de fogueira, gordura animal rançosa impregnada nas roupas de pele. Ninguém tomou banho há semanas. Água é para beber, não para luxos. Você coça a cabeça. Sente algo se mexer no couro cabeludo. Piolhos. De novo. Você tenta pegar um com as unhas, mas ele escapa. Não adianta. Eles voltam sempre. Todo mundo tem. É parte da vida. Você desiste e se levanta, tremendo. A fogueira do centro do abrigo está quase apagada. Apenas brasas fracas brilham na escuridão. Você se aproxima, soprando devagar, alimentando as chamas com gravetos secos que guardou ontem. O fogo é vida. Sem ele, a noite é morte certa. Você sabe disso. Todo mundo sabe. Enquanto a chama cresce, você olha para fora. O céu ainda está escuro, mas uma faixa cinza no horizonte anuncia o amanhecer. É hora de se mover. Hoje é dia de caça, e se a caça falhar, amanhã será dia de fome. Você pega sua lança. A ponta de pedra foi lascada com cuidado, amarrada ao cabo com tendões secos. É sua ferramenta mais preciosa. Sem ela, você não é nada. Você verifica se está firme. Está. Boa.
Porque hoje, se tudo der certo, você vai enfrentar algo muito maior e muito mais perigoso do que você. E se tudo der errado, bem, você prefere não pensar nisso. Café da manhã. Essa refeição sagrada que você conhece, com torradas, ovos, café quentinho, não existe. Não existiu por milênios. Você acorda e, se tiver sorte, mastiga um pedaço de carne seca guardada de ontem. Se não tiver sorte, você engole em seco e segue em frente. A carne seca é dura, muito dura. Você precisa amolecer na boca, mastigar devagar, deixar a saliva fazer o trabalho que seus dentes mal conseguem. O sabor é salgado, fibroso, levemente rançoso, mas é proteína, é energia. É o que separa você de um dia de caça produtivo e um dia em que você desmaia no meio do caminho. Se não há carne, você procura outras coisas. Raízes, tubérculos. Você cava a terra com um graveto pontudo, sujando as mãos de barro úmido e frio. Finalmente, encontra algo. Uma raiz grossa, marrom, coberta de terra. Você a limpa esfregando na sua roupa de pele. Não adianta muito, você morde. O gosto é amargo, terroso, fibroso. A textura é como mastigar madeira molhada, mas é comida. Você engole, sente o estômago protestar, mas pelo menos não está vazio, por enquanto. As crianças do grupo choramingam. Elas também têm fome. Uma mulher mais velha mastiga pedaços de carne e os passa para os pequenos, boca a boca. É a única maneira de amolecer o suficiente para eles comerem. Você observa, pensando em como tudo é difícil, até comer. Enquanto isso, o sol começa a aparecer. Não há tempo para descanso. O grupo se levanta. Alguns vão buscar água, outros verificam armadilhas. Você e mais 3 homens se preparam para a caça. É a parte mais perigosa do dia e a mais importante. Você pega sua lança, verifica as amarrações de novo e olha para os outros. Todos têm a mesma expressão, determinação misturada com medo. Porque todos sabem que hoje alguém pode não voltar. A caçada começa com rastros. Você e os outros homens se movem em silêncio pela paisagem aberta. Savana? Floresta? Depende da época, do lugar, da sorte. Hoje é uma mistura dos dois. Árvores esparsas, capim alto, o chão seco e rachado. Você vê pegadas, grandes, profundas. Um mamute passou por aqui, ou um rinoceronte peludo, ou um bisão. Não importa, é grande, e grande significa carne para dias. Grande também significa perigo. Vocês seguem as pegadas. O sol está subindo e com ele o calor. Você sua. A roupa de pele gruda no corpo. Moscas zumbem ao redor, pousam no seu rosto, nos seus olhos. Você as espanta, mas elas voltam, sempre voltam. De repente, um dos homens levanta a mão. Parada, ele aponta. Lá a uns 100 metros está o animal, um bisão, enorme, peludo. Seus chifres curvos brilham ao sol. Ele pasta calmamente, sem saber que está sendo observado. Vocês se abaixam, planejam. Quem vai cercar, quem vai atacar, quem vai distrair. A estratégia é simples, mas precisa ser perfeita. Um erro e o bisão foge. Ou pior, ele ataca. Você sente o coração bater mais rápido. As mãos suam. Você aperta a lança, respira fundo. E então, no sinal, vocês se movem. O bisão percebe. Ele levanta a cabeça, fareja o ar. Antes que ele possa reagir, um dos homens grita. O animal se vira. Outro homem joga uma pedra. O bisão se assusta, corre na direção errada. Na sua direção. Você se posiciona. Pés firmes, lança erguida. O bisão corre, o chão treme. Você vê os olhos dele, selvagens, apavorados. Ele não quer morrer. Você não quer morrer.
Mas apenas um de vocês vai sobreviver a esse momento. Você arremessa a lança. A lança acerta. Não é um golpe mortal, mas é o suficiente. O bisão berra, cambaleia, continua correndo, mas está ferido. Agora é questão de tempo. Vocês seguem, correndo, gritando, jogando mais lanças, mais pedras. Finalmente, o animal cai. O chão treme com o impacto. Ele ainda se debate, mas está acabado. Um dos homens se aproxima, cuidadoso, e enfia uma lança no pescoço. Sangue jorra, quente, vermelho, encharcando a terra seca. Vocês gritam, comemoram, abraçam uns aos outros. Isso é vitória. Isso é comida. Isso é sobrevivência. Mas não há tempo para descanso. Predadores estão sempre por perto. Hienas, lobos, leões das cavernas, todos querem um pedaço. Vocês precisam agir rápido. As facas de pedra saem. Vocês começam a cortar. A pele é grossa, resistente. Você puxa, corta ou arranca. Suas mãos ficam cobertas de sangue. O cheiro é forte, metálico, quase doce. Moscas já começam a chegar. Vocês removem pedaços de carne. Os melhores cortes vão para os líderes. O coração, o fígado, a língua. Esses são os tesouros. Você pega um pedaço do fígado ainda quente, morde. O gosto é intenso, rico, quase amargo. O sangue escorre pelo seu queixo. Você mastiga devagar, sentindo a textura macia, quase cremosa. É a refeição mais nutritiva que você terá em semanas. Você não desperdiça nada. Os outros também comem, riem, conversam, compartilham. Por um momento a vida é boa. Por um momento vocês esquecem o medo, a fome, o cansaço. Mas o momento passa. Sempre passa, porque agora vocês precisam carregar a carne de volta. E carregar um bisão morto por quilômetros sob o sol escaldante não é exatamente um passeio no parque. Carregar um bisão morto não é como levar as compras do supermercado até o carro. É pegar pedaços de carne que pesam mais que você, colocar nas costas e caminhar quilômetros sob o sol. É sentir o sangue escorrer pelas suas costas, grudando na pele de animal que você usa como roupa. É sentir os músculos dos ombros gritarem, as pernas tremerem, os pés queimarem. Você amarra um pedaço grande de carne com cordas feitas de tendões. Coloca sobre os ombros. O peso é brutal. Você dá o primeiro passo, depois o segundo. Cada passo é uma negociação entre sua vontade de sobreviver e seu corpo implorando para parar. Os outros carregam suas partes. Um leva a pele, ainda pingando sangue. Outro leva os ossos maiores, que depois serão quebrados para extrair o tutano. Outro carrega as vísceras cuidadosamente embrulhadas em folhas. Nada é desperdiçado. Não existe esse luxo. O caminho de volta parece interminável. O sol está no ponto mais alto agora. O calor é sufocante. Você sua tanto que a visão começa a ficar embaçada. A boca está seca, a língua inchada. Você precisa de água, mas a água está longe ainda. De repente, você ouve um som, um rosnado baixo. Você para. Os outros também. Todos olham ao redor e então você vê hienas. 3 delas, talvez 4, circulando a uma distância segura. Elas sentem o sangue, querem a carne. Você grita, bate a lança no chão, tenta parecer grande, ameaçador. Os outros fazem o mesmo. As hienas recuam, mas não vão embora. Elas seguem vocês, mantendo distância, esperando por um momento de fraqueza. Vocês continuam caminhando, mais rápido agora. O medo é um combustível estranho. Ele dói, mas também move. Você aperta a carne contra o ombro, ignora a dor e continua. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, vocês veem o acampamento. Fumaça subindo, figuras pequenas ao longe,
Vocês gritam, as pessoas respondem. As hienas, ao ouvirem mais vozes humanas, finalmente desistem e desaparecem. Você deixa a carne cair no chão e desaba ao lado dela. Cada músculo do seu corpo está em chamas. Você fecha os olhos. Por um momento, apenas respira. Mas só por um momento, porque agora vem a próxima tarefa: preparar a carne antes que ela estrague. A carne está lá, no centro do acampamento. Um monte sangrento de proteína preciosa. E agora, o trabalho real começa. Processar tudo antes que o calor, as moscas e as bactérias transformem essa vitória em veneno. As mulheres do grupo se aproximam com facas de pedra afiadas. Elas são especialistas nisso. Separam a carne em porções. Algumas serão comidas hoje na fogueira. Outras precisam ser preservadas. Como? Bem, você tem algumas opções e todas elas são igualmente desconfortáveis. Primeira opção: secar ao sol. Você corta a carne em tiras finas e as pendura em uma estrutura de galhos. As moscas chegam instantaneamente, como se tivessem sido convocadas. Elas pousam, caminham sobre a carne, depositam ovos. Você as espanta, mas elas voltam. Você desiste. Amanhã vai remover as larvas à mão. É nojento, mas é assim que funciona. Segunda opção: defumar. Você coloca as tiras de carne sobre a fogueira, deixando a fumaça envolvê-las. O cheiro é forte, acre, penetrante. Seus olhos ardem. Você tosse, mas a fumaça mantém as moscas longe e preserva a carne por mais tempo. Vale a pena. Enquanto isso, outras pessoas processam o resto do animal. Os ossos são quebrados com pedras pesadas. O som ecoa pelo acampamento. De dentro dos ossos escorre um líquido cremoso e amarelado. Tutano, uma das iguarias mais nutritivas. Rico, gorduroso, cheio de calorias preciosas. Alguém pega o tutano com os dedos e come diretamente. O rosto se ilumina. É delicioso. Outros se aproximam, ansiosos. Cada um pega um pouco. Você também. O gosto é suave, quase amanteigado, com um leve sabor de carne. Você lambe os dedos. Não pode desperdiçar nada. A pele do bisão é esticada no chão. Pedras pesadas mantêm as bordas no lugar. Alguém começa a raspá-la, removendo a gordura e os pedaços de carne grudados. É um trabalho lento, tedioso. As mãos ficam cobertas de gordura. O cheiro é forte. Mas essa pele vai virar roupa, abrigo ou uma bolsa para carregar coisas. É valiosa demais para ser negligenciada. As vísceras também têm seu propósito. O estômago, depois de limpo, vira um recipiente para a água. Os intestinos viram cordas. A bexiga vira uma bolsa pequena. Você olha para todo esse processo e percebe: nada, absolutamente nada, é desperdiçado. Ao redor da fogueira principal, pedaços de carne já começam a assar. O cheiro é incrível, gordura pingando, carne tostando, fumaça aromática subindo. Seu estômago ronca. Você não comeu direito em dias. Finalmente, a carne está pronta. Alguém retira um pedaço da fogueira. Está chamuscado por fora, ainda meio cru por dentro. Não tem sal, não tem tempero, não tem acompanhamento. Mas você morde, e é o melhor sabor do mundo. A noite cai rápido na pré-história. Não há crepúsculo longo, não há transição gentil. O sol se põe e, de repente, você está na escuridão. Uma escuridão absoluta, pesada, viva. A fogueira é o único ponto de luz. Chamas dançantes iluminam rostos cansados. As pessoas se aglomeram ao redor, buscando calor, buscando segurança, porque lá fora, além do círculo de luz, coisas se movem. Você ouve sons,
galhos quebrando, grama sendo pisada, rosnados baixos, distantes. Seus ancestrais aprenderam a temer a noite, com razão, porque à noite vocês não são os predadores, vocês são a presa. Leões das cavernas, tigres dentes de sabre, ursos gigantes, hienas, lobos. A lista de coisas que querem comê-lo é longa e variada, e todas elas caçam melhor no escuro. Você, por outro lado, mal consegue enxergar além da fogueira. Alguém coloca mais lenha no fogo. As chamas sobem, crepitam, jogam faíscas para o céu escuro. A luz afasta os predadores, por enquanto. Mas a lenha não dura para sempre, e alguém precisa ficar acordado, alimentando o fogo, vigiando. Hoje é sua vez. Os outros começam a dormir, enrolados em peles de animais, amontoados uns contra os outros. As crianças choramingam antes de adormecer. Uma mãe canta algo baixinho, uma melodia sem palavras, apenas sons ritmados. É reconfortante, de um jeito primitivo. Você fica sentado, de costas para a fogueira, olhando para a escuridão. Seus olhos tentam se ajustar, mas não adianta muito. Você vê sombras, formas indefinidas. Seu cérebro inventa monstros. De repente, 2 pontos de luz refletem na escuridão. Olhos. Você se levanta devagar, pega a lança, seu coração dispara. Os olhos se movem, vêm mais perto. Você grita. As pessoas acordam assustadas. Um dos homens mais velhos pega um galho em chamas e avança na direção dos olhos. O animal, seja lá o que for, recua. Os olhos desaparecem. O homem volta, acena com a cabeça. Falso alarme. Ou talvez não. Talvez o animal esteja apenas esperando. Você volta a se sentar. O coração ainda acelerado. Você alimenta a fogueira. Olha para as estrelas, há milhões delas, brilhando intensamente num céu sem poluição luminosa. É bonito, mas também aterrador, porque as estrelas não oferecem calor, não oferecem proteção, apenas lembram você de como é pequeno. A noite arrasta, seus olhos ardem, você luta contra o sono. Dormir agora é colocar todos em perigo. Você belisca sua própria pele, morde a língua, qualquer coisa para ficar acordado. Finalmente, a faixa cinza aparece no horizonte. O amanhecer. Você sobreviveu mais uma noite. Amanhã será a vez de outra pessoa vigiar. Você finalmente pode dormir, por algumas horas, antes que tudo recomece. Água. Você precisa dela todos os dias, sem exceção. Sem água, você morre em 3 dias. É simples assim. E conseguir água na pré-história é uma aventura arriscada, disfarçada de tarefa cotidiana. O rio mais próximo fica a 1 hora de caminhada. Talvez mais. Você pega os recipientes, estômagos secos de animais, bexigas amarradas, cabaças. São esquisitos, mas funcionam. Você parte com mais 2 pessoas. Nunca se vai sozinho. Isso seria suicídio. O caminho é acidentado. Pedras, raízes, espinhos. Seus pés descalços, calejados por anos de caminhada, ainda sentem. Um espinho entra fundo na sola do pé. Você para, arranca, cospe, sangue escorre. Você limpa na grama e continua. Não há band-aid, não há antisséptico. Você só espera que não infeccione. Finalmente você ouve o som da água. Um alívio profundo lava seu peito. Vocês se aproximam. O rio é estreito, mas está cheio. A água corre rápida, marrom, cheia de sedimentos. Não é exatamente cristalina, mas é água. Vocês se ajoelham na margem. Você mergulha a mão na água. Está fria. Você a leva aos lábios. Bebe. O gosto é terroso, levemente metálico. Você não pensa em bactérias, parasitas, protozoários. Esses conceitos não existem para você. Você apenas bebe porque precisa.
Enquanto enche os recipientes, você nota pegadas na lama. Grandes, felinas. Um leão das cavernas esteve aqui, recentemente. As pegadas ainda estão úmidas. Você olha ao redor, nervoso. Os outros também viram. Vocês aceleram, enchem os recipientes rápido, amarram bem, não vão demorar aqui. Este é um lugar perigoso, onde há água, há vida, e onde há vida, há predadores. No caminho de volta você ouve um rugido distante. Todos param. Silêncio absoluto. O rugido não se repete. Vocês continuam mais rápido agora, quase correndo. A água chacoalha nos recipientes. Um pouco derrama. Você não se importa. Só quer voltar ao acampamento. Quando finalmente chegam, todos suspiram aliviados. A água é despejada numa pele grande e resistente que serve como reservatório. Vai durar 2 dias, talvez 3. Depois, outra pessoa vai ter que fazer essa jornada. Você bebe mais um pouco. A água está morna agora, com gosto de couro. Mas mata a sede. Você agradece em silêncio por estar vivo mais um dia. Você coça, de novo, sempre. O corpo inteiro parece estar perpetuamente coberto de coceiras, piolhos no cabelo, pulgas na roupa, carrapatos grudados nas partes mais inconvenientes do corpo. Bem-vindo à vida sem higiene básica. Os piolhos são constantes. Você pode sentir eles andando no couro cabeludo, especialmente à noite. Às vezes, uma mulher do grupo senta e cata os piolhos dos seus cabelos, esmagando cada um entre as unhas. Crack, crack, crack. É quase meditativo. Quase. As pulgas são piores. Elas se escondem nas peles de animais que você usa como roupa e cama. Mordem durante a noite. Você acorda com a pele coberta de pequenas marcas vermelhas que coçam insuportavelmente. Você coça até sangrar. Depois, coça mais. Os carrapatos são mais insidiosos. Você não sente quando eles se prendem. Só descobre dias depois, quando percebe uma bolinha inchada pendurada na sua pele. Você tenta arrancar. Ele não sai. Você puxa mais forte. Finalmente solta, mas a cabeça fica enterrada. A área incha, fica vermelha, dói. Você espera que não piore. Às vezes piora. E então há os vermes. Você não sabe como eles entram, mas sabe que estão lá. Sua barriga incha. Você vai ao banheiro, um buraco cavado longe do acampamento, e vê coisas se mexendo nas suas fezes. Você sente náusea, mas não há nada a fazer. Não há remédio, não há tratamento, você apenas convive com isso. As feridas nunca cicatrizam direito. Qualquer corte, qualquer arranhão vira uma porta de entrada para infecções. Você machuca o braço durante a caça. Dias depois, a área está quente, inchada, vermelha. Pus escorre. Alguém tenta limpar com água do rio. Não ajuda muito. Você desenvolve febre, sua durante a noite. Delira. Você sobrevive. Dessa vez, muitos não sobrevivem. Uma infecção simples pode matar. Uma picada de inseto pode virar sepse. Uma ferida no pé pode significar que você não consegue mais andar. E se não consegue andar, não consegue acompanhar o grupo. E ficar para trás é morrer. As crianças são as mais vulneráveis. Metade delas não chega aos 5 anos. Doenças, acidentes, fome, predadores. A lista de perigos é interminável. Você vê uma criança nascer e se pergunta se ela vai sobreviver ao primeiro inverno. A resposta, frequentemente, é não. Não há médicos, não há hospitais, não há antibióticos. Há apenas conhecimento passado de geração em geração. Certas plantas ajudam com dor, certas raízes ajudam com febre, certas folhas podem ser mastigadas para dor de dente. Funciona? Às vezes. Na maioria das vezes, você apenas aguenta e torce para melhorar. Você coça o couro cabeludo de novo. Sente algo se mexer.
Suspira. Mais um dia convivendo com os pequenos invasores. Mais um dia agradecendo por ainda estar vivo, coceiras e tudo. O inverno chega devagar e depois de repente. As noites ficam mais longas, o ar fica mais frio, as folhas das árvores mudam de cor e caem. E você sabe com um aperto no estômago que os próximos meses serão os mais difíceis do ano. O frio não é como você conhece hoje, com aquecedor central e cobertores térmicos. O frio é penetrante, cruel, implacável. Ele entra pelos ossos e não sai. Você acorda tremendo, passa o dia tremendo, vai dormir tremendo. As roupas de pele ajudam, mas não são perfeitas. Há buracos, rasgos, áreas onde a pele está fina demais. O vento sopra através delas. Você tenta se aquecer na fogueira, mas o fogo não consegue aquecer tudo. Seu rosto queima de calor enquanto suas costas congelam. A comida fica escassa. Os animais migram ou hibernam. As plantas morrem. Os frutos não existem mais. Você depende do que conseguiu armazenar. Carne seca, raízes guardadas, nozes coletadas no outono. Mas nunca é suficiente. Nunca. A fome se torna uma presença constante. Não a fome de pulei o almoço, mas a fome de meu corpo está consumindo seus próprios músculos. Você sente fraqueza, tontura. Seus pensamentos ficam lentos. Tudo que você consegue pensar é comida. As crianças choram. Seus rostos ficam magros, os olhos fundos. Elas não entendem por que não há comida. Os adultos fazem o possível, dão suas próprias porções, caçam em condições impossíveis, cavam o chão congelado procurando raízes. Você sai para caçar. A neve cobre tudo. Seus pés afundam a cada passo. Estão dormentes. Você não sente os dedos há horas. Você procura pegadas, qualquer sinal de vida. Nada. Apenas o silêncio branco e mortal do inverno. Finalmente, você encontra algo. Um cervo magro, fraco, procurando comida sob a neve. Você se aproxima devagar. Sua mão treme. Não sabe se é de frio ou de fraqueza. Você arremessa a lança. Erra. O cervo foge. Você fica ali na neve querendo gritar, mas não tem energia nem para isso. Você volta ao acampamento de mãos vazias. As pessoas nem olham para você. Não há julgamento, todos entendem. O inverno não perdoa ninguém. Naquela noite vocês comem sopa feita de ossos velhos, fervidos pela terceira vez. A água é branca, mas quase não tem sabor. Quase não tem nutrição. Mas é quente, e isso já é algo. Você bebe devagar, sentindo o calor descer pela garganta. Por um momento, apenas um momento, você se sente quase humano de novo. A morte é constante na pré-história. Ela não é chocante, não é inesperada. Ela é parte da vida, tão presente quanto a fome, o frio, o medo. Mas isso não significa que dói menos. Uma das crianças fica doente. Começa com tosse, depois febre. Depois ela não consegue mais respirar direito. Os adultos tentam tudo. Chás de ervas, vapor de água quente, orações a forças que mal compreendem. Nada funciona. Você vê a mãe segurando a criança, balançando, cantarolando baixinho. O rosto dela não mostra emoção. Ela já passou por isso antes, já perdeu outros filhos. O corpo dela sabe o que vem a seguir, mesmo que a alma ainda resista. A criança para de respirar durante a noite, silenciosamente. Um momento está ali, o próximo não está mais. A mãe continua segurando o corpo por horas. Ninguém a interrompe. Esse é o tempo dela. Pela manhã, o corpo é enrolado numa pele de animal. Alguns homens cavam um buraco raso na terra. Não muito fundo. O chão está duro e vocês não têm ferramentas adequadas. A criança é colocada ali. Terra é jogada por cima. Alguém coloca pedras sobre o monte para evitar que animais desenterrem.
Não há cerimônia elaborada. Não há padre, não há discurso. Algumas pessoas choram silenciosamente, outras apenas olham. Você sente um peso no peito, mas não sabe como expressá-lo. Não existem palavras para isso ainda. Apenas o sentimento bruto de perda. E então, porque a vida não para a morte, todos voltam ao trabalho. A comida ainda precisa ser encontrada. A água ainda precisa ser buscada. A fogueira ainda precisa ser alimentada. A morte pode esperar. A vida não pode. Você vê um dos homens mais velhos mancando. Ele caiu durante a última caçada. O tornozelo está inchado, roxo. Ele não se queixa, mas você vê a dor nos olhos dele. Ele tenta ajudar, mas está ficando cada vez mais lento. Alguns dias depois ele não acorda. Nenhum ferimento dramático, nenhuma doença óbvia, apenas parou. Talvez o corpo tenha desistido. Talvez tenha sido uma infecção silenciosa. Talvez apenas velhice. Ele tinha talvez 40 anos. Na pré-história, isso é antigo. Outro buraco, outro corpo, mais pedras, mais silêncio, e a vida continua. Porque tem que continuar. Porque a alternativa é todos morrerem juntos. As mulheres na pré-história não têm a opção de descanso recomendado. Não há licença maternidade, não há cadeira confortável, não há vitaminas pré-natais. Há apenas trabalho, constante e implacável. Você vê uma mulher grávida, barriga já grande, coletando raízes. Ela se abaixa com dificuldade, cava a terra, puxa a raiz. Sua respiração está pesada. Suor escorre pelo rosto, mas ela não para. Não pode parar. Se ela não trabalhar, não come. Simples assim. Outra mulher, também grávida, está curtindo uma pele de animal. É um trabalho duro, físico. Ela raspa, puxa, estica. Os músculos dos braços tremem. Ela para por um momento, coloca a mão nas costas, faz uma careta. Depois continua. Quando chega a hora do parto, não há hospital. Há apenas um canto do acampamento, talvez uma caverna, talvez apenas um espaço afastado. As outras mulheres se reúnem. Elas sabem o que fazer. Fizeram isso antes, muitas vezes. A mulher se agacha. Essa é a posição mais comum. Deixa a gravidade ajudar. Ela geme, grita, empurra. As outras seguram seus braços, limpam seu suor, falam palavras que você não entende, mas que soam reconfortantes. Não há anestesia. Não há cesariana como opção. Se o bebê não sair, a mãe morre. E o bebê também. Acontece. Com frequência. Você vê o medo nos olhos das mulheres, mas também determinação. Elas não têm escolha a não ser fortes. Finalmente, depois de horas, às vezes dias, o bebê nasce. Um choro alto corta o ar. É um bom sinal. Significa que está vivo, que pode respirar. Uma das mulheres corta o cordão umbilical com uma pedra afiada. Outra limpa o bebê com água. A mãe segura o recém-nascido. Seu rosto está exausto, pálido, coberto de suor, mas há um sorriso fraco. Ela sobreviveu. O bebê sobreviveu, por enquanto, porque agora começa outra batalha. Manter essa vida minúscula viva num mundo que parece determinado a exterminá-la. A amamentação dói. Os seios racham, sangram. O bebê chora constantemente. Talvez tenha fome. Nem sempre há leite suficiente. Talvez tenha frio. Talvez apenas tenha medo do mundo barulhento e hostil em que acabou de chegar. A mãe não tem luxo de recuperação pós-parto. Alguns dias depois, ela está de volta ao trabalho, carregando o bebê nas costas, amarrado com tiras de couro, coletando comida, processando peles, cozinhando, cuidando dos outros filhos, porque a vida não espera, nunca espera. Você olha para essas mulheres e entende que elas são, talvez, as mais fortes de todo o grupo.
Não porque têm mais músculos, mas porque carregam o peso impossível de criar vida num lugar onde a morte é mais comum que o nascimento. Na pré-história, chegar aos 40 anos é um feito notável. É tão raro que você é automaticamente considerado sábio, não necessariamente porque sabe mais, mas simplesmente porque sobreviveu quando quase todos os outros não sobreviveram. Você olha para o homem mais velho do grupo. Ele tem talvez 45 anos, mas parece ter 70. O rosto é marcado por cicatrizes, rugas profundas, dentes quebrados ou ausentes. O cabelo, o que resta dele, é grisalho e fino. Ele manca de uma perna que nunca cicatrizou direito depois de uma caçada que deu errado anos atrás. Mas ele é valioso, porque ele se lembra. Ele se lembra de quando o rio secou há 20 anos e onde o grupo encontrou água. Ele se lembra de quais plantas são venenosas e quais curam. Ele se lembra de como seus ancestrais sobreviveram ao inverno mais longo que já houve. Não há escrita, não há livros. Todo o conhecimento está nas cabeças dos velhos. E quando um velho morre, é como uma biblioteca queimando. Gerações de aprendizado desaparecem. Por isso, as crianças se sentam aos pés dos velhos e escutam. Tentam memorizar cada história, cada técnica, cada truque de sobrevivência. O velho mostra para você como fazer fogo sem brasas de uma fogueira existente. Ele pega 2 gravetos, um com um buraco raso, coloca um dentro do outro e gira rápido, usando as mãos. Você vê fumaça subir. Depois, uma brasa minúscula. Ele sopra gentilmente. A brasa cresce. Ele coloca grama seca por cima, sopra mais. De repente, fogo. Você tenta, gira os gravetos, nada acontece. Você gira mais rápido. Suas mãos ardem, bolhas se formam, ainda nada. O velho sorri, sem dentes. Continua tentando, ele parece dizer sem palavras. Você continua, por horas. Finalmente, fumaça. Depois de dias de prática, fogo, você se sente vitoriosa. O velho acena com a cabeça. Você passou no teste. Há uma mulher velha também. Ela conhece as plantas, todas elas. Quais folhas mastigar para a dor de cabeça. Quais raízes ferver para a febre. Quais bagas nunca, jamais colocar na boca. Ela ensina as mulheres mais jovens, levando-as para caminhadas, apontando, explicando com gestos e poucas palavras. Uma vez, você vê uma criança comer algo que não deveria. Minutos depois, ela está vomitando, tremendo. A mulher velha age rápido. Ela faz um chá de certas folhas, força a criança a beber. Depois, espera. A criança para de tremer. O vômito para. Ela dorme, sobrevive. Você olha para a velha com algo próximo de reverência. Ela salvou uma vida com conhecimento. Conhecimento que levou décadas para acumular. Mas os velhos também são um fardo. Eles comem, mas não caçam. Eles bebem, mas não buscam água. Em tempos de fartura, ninguém se importa. Mas em tempos de escassez, há olhares, conversas sussurradas. Porque cada boca para alimentar é uma a menos de recursos para os jovens, os fortes, os que podem ter filhos. Você não gosta de pensar nisso, mas já viu acontecer. Um velho fraco demais para caminhar. O grupo precisa se mover. Ele fica para trás, voluntariamente talvez. Ou não, ninguém fala sobre isso. É apenas a maneira como as coisas são. Depois que o trabalho do dia termina, depois que todos comeram, depois que a fogueira está segura, há um momento estranho e precioso. Tempo livre. Não muito. Talvez 1 hora antes que todos desmaiem de exaustão. Mas é algo. E o que vocês fazem com esse tempo? Contam histórias. Não há Netflix. Não há livros, não há sequer linguagem completamente desenvolvida, dependendo de quando estamos na pré-história. Mas há histórias.
Histórias contadas com palavras simples, gestos dramáticos, expressões faciais exageradas. Um dos homens se levanta, começa a falar sobre a caça de hoje, mas não conta como realmente aconteceu. Ele exagera. O bisão vira um monstro gigante. Sua lança voa com a força de um raio. Ele dança, imitando o animal, imitando a si mesmo, imitando o momento do golpe fatal. As pessoas riem, não exatamente piadas como você conhece, mas algo próximo, o reconhecimento de uma situação absurda, o alívio de estar vivo para rir sobre ela. As crianças pedem a história do grande urso, é a favorita delas. Um dos velhos conta, foi há muito tempo, ele diz, quando eu era jovem como vocês. Havia um urso, do tamanho de 3 homens, com garras do tamanho de lanças. Ele aterrorizava a região, comia pessoas. Ele faz pausas dramáticas, rosna como o urso. As crianças se apertam umas contra as outras, deliciosamente assustadas. E então ele conta como um grupo de caçadores corajosos armou uma armadilha. Como o urso caiu, como eles lutaram, como venceram. É verdade? Você não sabe? Talvez seja baseado em algo real, exagerado ao longo de gerações. Ou talvez seja completamente inventado. Não importa, porque a história serve a um propósito. Ela ensina. Ensina sobre trabalho em equipe, sobre coragem, sobre que até as coisas mais aterrorizantes podem ser vencidas. Alguém pega ossos e bate uns contra os outros, criando ritmo. Outros batem palmas. Alguém começa a cantar. Sons sem palavras, apenas melodia. Alguns se levantam e dançam ao redor da fogueira. Movimentos simples, repetitivos, quase hipnóticos. Você observa as sombras dançando nas paredes da caverna. Alongadas, distorcidas pelo fogo. Parecem criaturas próprias. Alguém aponta para elas, ri, faz formas com as mãos. Uma sombra de um coelho, uma sombra de um pássaro. Teatro de sombras pré-histórico. Nas paredes mais permanentes, alguém desenha. Usa carvão da fogueira ou ocre vermelho encontrado em certas rochas. Desenha as caçadas, os animais, as pessoas. Não é realista, são figuras de palito, formas simples. Mas você reconhece a cena. É a caça de ontem, imortalizada. Por que desenhar? Você não sabe, talvez para lembrar, talvez para ensinar, talvez apenas porque algo dentro de você precisa criar, precisa deixar uma marca que diz: eu estava aqui, eu vivi, eu importei. Eventualmente, as pálpebras ficam pesadas. As histórias diminuem, o ritmo para, um por um, todos se deitam. Você olha para o teto da caverna, para os desenhos lá em cima, feitos há tanto tempo que ninguém lembra quem os fez. E você se pergunta se seus desenhos também vão durar. Se alguém, daqui a 1000 anos, vai olhar para eles e pensar em você. Mas essas são ideias grandes demais para uma mente cansada. Você fecha os olhos. Amanhã é outro dia de sobrevivência. E você vai precisar de toda a energia que conseguir reunir. Amor, romance, relacionamentos, conceitos que você conhece, mas que funcionam de forma muito diferente na pré-história. Não há aplicativos de namoro, não há encontros casuais, não há sequer privacidade. Tudo acontece sob os olhos de todo o grupo. Você cresce no mesmo grupo de 10 a 20 pessoas. São todos que você conhece. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos. Não há escola, não há trabalho em outra cidade, não há maneira de conhecer gente nova, exceto encontros com outros grupos. Acontecem ocasionalmente, talvez em uma área de caça compartilhada, talvez perto de uma fonte de água. Esses momentos são tensos. Outro grupo pode ser amigável ou hostil,
Você não sabe até estar muito perto. Se forem amigáveis a trocas, ferramentas por comida, peles por pedras e às vezes pessoas por pessoas. Não exatamente como você pensa, mas jovens de um grupo às vezes se juntam a outro grupo, para evitar endogamia talvez, ou simplesmente porque é assim que se faz. Você vê uma jovem do outro grupo. Ela olha de volta. Não há conversa sofisticada. Talvez vocês nem falem a mesma variação de linguagem, mas há olhares, sorrisos, algo que transcende palavras. Os mais velhos percebem. Há conversas, negociações, de certa forma. Se ela vier para seu grupo, o que ela traz? Habilidades, juventude, capacidade de ter filhos. Parece frio, calculado. E é. Porque na pré-história, cada pessoa é um recurso. Cada boca para alimentar precisa compensar com trabalho, com conhecimento, com algo de valor. Eventualmente ela vem, ou você vai. Adaptar-se a um novo grupo é aterrorizante. Novos rostos, novas dinâmicas, novos perigos. Mas também é necessário. Para a variedade genética que você não entende, mas que seus ancestrais aprenderam, através de tentativa e erro doloroso, a respeitar. Relacionamentos se formam. Não há cerimônia de casamento como você conhece. Não há anel, não há vestido branco, não há lua de mel. Vocês apenas ficam juntos, dormem no mesmo espaço, compartilham comida e, eventualmente, há filhos. A intimidade física acontece, claro, mas não há privacidade. A caverna é compartilhada, todo mundo ouve tudo. Você aprende desde cedo a ignorar certos sons noturnos. Aprende que é apenas mais uma parte da vida, como comer ou dormir. Nada de vergonha, nada de pudor. Isso são invenções de civilizações futuras. E quando há problemas no relacionamento, não há divórcio, não há terapia de casal, vocês lidam com isso, ou não lidam. Às vezes, alguém simplesmente vai embora, junta-se a outro grupo se houver oportunidade. Às vezes ficam infelizes, porque a alternativa, estar sozinho, é morte certa. Os ciúmes existem, a raiva existe. Você vê brigas, gritos, às vezes violência. Não há polícia, não há sistema de justiça. O grupo intervém se fica muito sério, porque conflito interno enfraquece o grupo, e um grupo fraco não sobrevive. Mas também há momentos de ternura. Você vê um homem trazendo flores silvestres para sua parceira, sem razão, apenas porque sim. Vê uma mulher limpando cuidadosamente um ferimento no rosto do companheiro. Vê um casal velho sentado lado a lado ao anoitecer, simplesmente existindo juntos em silêncio confortável. O amor existe, talvez mais puro de certa forma, sem as complicações de contratos sociais, expectativas de sociedade, pressões externas. Apenas duas pessoas escolhendo ficar juntas num mundo que tenta constantemente separá-las através da morte. Na pré-história, sua sobrevivência depende de ferramentas. E fazer ferramentas é uma arte que leva anos para dominar. Você não simplesmente pega uma pedra e começa a bater. Bem, você pode, mas o resultado será uma pedra quebrada inútil. O homem mais velho, o que sobreviveu 4 décadas completas, é o mestre das ferramentas. Você se senta ao lado dele e observa. Ele pega um pedaço de sílex, uma pedra específica, não qualquer pedra serve. Ele examina girando nas mãos, sentindo o peso, procurando ângulos, avaliando qualidade. Então, com outra pedra menor, ele começa a bater. Não aleatoriamente, cada golpe é preciso, calculado. Lascas de pedra voam. Uma corta seu braço, dói, sangra. Você limpa e continua observando. Ferimentos são parte do aprendizado.
Gradualmente a forma emerge. Ele está fazendo uma ponta de lança, afiada de ambos os lados, com uma base mais larga para amarrar no cabo. Ele trabalha por horas, ajustando, refinando, testando a afiação contra um pedaço de couro velho. Finalmente, está pronta. Ele entrega para você. Tente, seus olhos dizem. Você pega outro pedaço de sílex. Começa a bater. Imediatamente você bate muito forte. O sílex se parte ao meio, inutilmente. Você falhou. Ele não parece irritado. Apenas entrega outro pedaço. Você tenta de novo. E de novo. E de novo. Leva semanas, meses, até que você consiga fazer algo remotamente útil. A primeira vez que você cria uma lâmina funcional, o orgulho que sente é indescritível. Mas ferramentas de pedra não são as únicas. Há o arco e flecha, uma inovação revolucionária quando finalmente é inventada. Você pega um galho flexível mais forte, entorta até formar um arco, amarra as pontas com tendões. A tensão precisa estar perfeita, muito frouxa e a flecha não voa, muito apertada e o arco quebra. As flechas são ainda mais complicadas. Precisa ser retas. Você pega galhos jovens, os aquece sobre o fogo, entorta para corrigir imperfeições. Na ponta, amarra uma lasca afiada de pedra. Na parte de trás, penas de pássaros, cuidadosamente cortadas e amarradas para dar estabilidade no voo. Seu primeiro arco é horrível. As flechas voam tortas, caem após poucos metros. Mas você pratica, todos os dias, atirando em alvos de palha, acertando talvez uma em 10 vezes, depois uma em 5, depois uma em 3. Você está melhorando. Há também armadilhas. Buracos cavados e cobertos com galhos e folhas. Armadilhas de corda que se fecham quando o animal pisa. Você aprende a posicioná-las perto de trilhas de animais, perto de fontes de água. Verifica todos os dias. Na maioria das vezes, nada. Mas quando funciona, é comida quase sem esforço. Você tem um conjunto de ferramentas pessoais. Uma faca de sílex que você mesmo fez. Um raspador para peles, um furador para fazer buracos, uma agulha de osso para costurar. Essas ferramentas são sua vida. Você as mantém consigo sempre. Se perdê-las, você está vulnerável. À noite, você afia suas ferramentas. O som da pedra contra a pedra é quase meditativo. Você testa a lâmina contra o polegar, cuidadosamente. Está afiada. Boa. Amanhã, ela pode significar a diferença entre comer e passar fome, entre viver e morrer. Você não tem endereço fixo. Não há conceito de minha casa. Há apenas onde estamos agora e para onde vamos em seguida. O grupo se move constantemente, seguindo os animais, as estações e a disponibilidade de comida. Você acorda sabendo que é dia de se mover. Não há discussão longa, não há votação democrática. O líder, geralmente o caçador mais experiente ou a mulher mais velha, simplesmente anuncia: é hora. Todos começam a empacotar. Não é muito. Você não tem muito. As peles que usa como cama e cobertas são enroladas. As ferramentas são reunidas. A carne seca restante é distribuída em bolsas de couro. Recipientes de água são amarrados. Não há móveis para carregar. Não há geladeira, não há televisão, não há coleção de sapatos. Tudo que você possui cabe em suas costas e em suas mãos. É libertador, de certa forma, mas também aterrorizante, porque se você perder essas poucas coisas, você perde tudo. As crianças pequenas são amarradas nas costas das mães. As maiores caminham, carregando pequenos fardos. Os idosos que ainda conseguem andar vão mais devagar, apoiando-se em cajados. Você verifica se todos estão prontos. Então, vocês partem. Deixam para trás a caverna que foi lar por quantas semanas, meses. Você nem conta mais.
O fogo é apagado. As marcas de ocupação são deixadas para trás. Talvez outro grupo encontre e use. Talvez animais se mudem para lá. Não importa. Vocês estão indo embora. A caminhada é longa. Quilômetros sob o sol. Crianças reclamam. Você também quer reclamar, mas não há sentido nisso. Você coloca um pé na frente do outro, repetidamente. É tudo que pode fazer. Ao longo do caminho, vocês coletam, sempre coletando. Algumas bagas aqui, algumas nozes ali. Uma raiz interessante. Nada é desperdiçado. Cada oportunidade de comida é aproveitada, porque vocês não sabem quando a próxima virá. Vocês atravessam um rio. A água está fria, chegando até a cintura. Você segura seus pertences acima da cabeça, tentando mantê-los secos. A corrente é forte. Você sente seus pés escorregando nas pedras submersas. Por um momento, você acha que vai cair, mas consegue chegar ao outro lado, encharcado e tremendo, mas seguro. À tarde, vocês encontram um novo local. Não é muito diferente do antigo, uma área parcialmente protegida por rochas, perto de água, com vistas claras para detectar predadores. É bom o suficiente. Todos se movem para estabelecer o novo acampamento. Fogueira primeiro, sempre a prioridade. Depois, os abrigos de peles e galhos. Depois, verificar a área para perigos. Uma pessoa encontra pegadas de urso, velhas, felizmente, mas todos ficam mais alertas. Essa é sua vida agora, esse novo lugar, até que não seja mais, até que a comida acabe, ou as estações mudem, ou algo assuste o grupo, e então vocês farão tudo de novo. Você nunca terá raízes, não no sentido literal, mas de certa forma, todo o território é seu lar. Todo rio conhecido, toda caverna familiar, toda árvore marcada. Esse é seu mundo. Pequeno por alguns padrões, mas imenso por outros. Você está coletando raízes perto do limite do território do seu grupo quando vê algo que faz seu sangue gelar. Pegadas humanas, recentes, muitas delas. Outro grupo esteve aqui. Você corre de volta ao acampamento. Avisa os outros. Há uma reunião urgente. Outro grupo tão perto é sempre preocupante. Pode ser amigável, pode ser hostil. Não há como saber até encontrá-los. Os homens pegam suas melhores lanças. As mulheres escondem as crianças menores mais para dentro da caverna. Vocês se preparam para o pior, mas esperam pelo melhor. Então, eles aparecem. 5 pessoas, talvez 6. Emergem da floresta devagar, mãos visíveis, sem armas erguidas. Um gesto universal de intenções pacíficas. Seu grupo relaxa ligeiramente, mas apenas ligeiramente. Há uma comunicação difícil. Vocês não falam exatamente a mesma língua, mas há semelhanças suficientes. Gestos ajudam. Eles estão procurando por uma área de caça melhor. A deles está escassa. Eles perguntam, através de palavras e gestos, se podem passar pelo seu território. É uma decisão complicada. Deixá-los passar é um risco. Eles podem ver seus recursos, suas fraquezas, mas recusar é declarar hostilidade. Isso pode levar a conflito. E conflito, mesmo quando você vence, significa feridos. Feridos são um fardo que ninguém quer. O líder do seu grupo decide. Podem passar, mas com escolta. Vocês os acompanham através do território, deixando claro que estão vigiando. Eles entendem, aceitam, passam sem problemas e desaparecem na distância. Mas nem sempre termina pacificamente. Você se lembra de outro encontro, meses atrás. Outro grupo que não pediu permissão, que simplesmente invadiu uma área de caça, que matou um cervo que seu grupo estava rastreando. Houve confronto, gritos, ameaças e então violência,
Lanças foram jogadas, pedras foram atiradas. Você viu um homem do seu grupo ser atingido na perna, viu ele cair, gritando. O outro grupo recuou, levando o cervo. Vocês venceram, perderam. Não ficou claro. O que ficou claro é que agora havia um homem ferido e o ferimento se tornou infectado. E ele morreu 2 semanas depois. Tudo por causa de um cervo. Às vezes, há encontros positivos. Trocas. Você oferece peles bem preparadas. Eles oferecem pedras de sílex de melhor qualidade. Ambos os grupos se beneficiam. Há até risadas, compartilhamento de comida, histórias contadas com gestos exagerados. E às vezes, como você já viu, há trocas de pessoas. Um jovem de um grupo se junta ao outro. Uma jovem vem para o seu. É assim que você evita casar com primos muito próximos. Embora você não pense nisso nesses termos, você apenas sabe que é o que se faz. Há também marcas territoriais. Seu grupo empilha pedras de certa forma em pontos estratégicos. Marca árvores com sílex. Deixa sinais que outros grupos aprenderam a reconhecer. Este é o nosso território. Respeitem ou preparem-se para conflito. Não há conceito de propriedade privada individual, mas há, de forma primitiva, propriedade grupal. Este vale é nosso. Esta área de caça é nossa e defendemos o que é nosso, porque perder território significa perder recursos, e perder recursos significa morrer de fome. A vida como caçador-coletor é perigosa, não de forma dramática, cinematográfica, mas de forma constante, mundana. Um passo errado, uma pedra solta, um galho que quebra, e de repente você está ferido em um mundo sem médicos. Você está escalando uma encosta rochosa, procurando por ninhos de pássaros. Os ovos são uma iguaria rara e nutritiva. Você se estica para alcançar uma fenda. Seu pé escorrega, você cai. Não muito, talvez 2 metros, mas é suficiente. A dor explode no seu tornozelo, aguda, insuportável. Você grita, os outros correm até você. Você tenta ficar de pé, o tornozelo não suporta peso. Você cai de novo. 2 homens precisam praticamente carregar você de volta ao acampamento. Cada movimento é agonia. Você aperta os dentes, tenta não chorar, mas lágrimas escorrem mesmo assim. No acampamento, a mulher velha examina seu tornozelo. Ela aperta gentilmente. Você quase desmaia de dor. Ela balança a cabeça. Está inchado, roxo, deformado. Quebrado ou apenas torcido, muito feito. Não há raio-x para descobrir. Ela apenas faz o melhor que pode. Ela amarra seu tornozelo com tiras de couro, apertadas, mas não demais. Imobiliza com galhos retos amarrados ao redor. Improvisado, mas funcional. Então, te dá um chá amargo feito de cascas de salgueiro. Você não sabe, mas contém um precursor do que um dia será aspirina. Ajuda com a dor. Um pouco. Agora você é um fardo. Você não pode caçar, não pode coletar, não pode buscar água. Você apenas senta e tenta fazer pequenas tarefas. Afiar ferramentas, trançar cordas, preparar peles, contribuindo como pode, porque se não contribuir de alguma forma, você se torna descartável. Semanas passam, seu tornozelo cicatriza, mais ou menos. Você pode andar de novo, mas manca, sempre mancará. A articulação nunca voltou ao normal, mas você está vivo, pode andar, pode trabalhar, é o suficiente. Você vê outras lesões. Um homem que cortou a mão profundamente com uma faca de sílex. A ferida foi lavada com água, amarrada com folhas que a mulher velha disse que ajudam a cicatrizar. Infectou mesmo assim. Pus escorreu por dias, mas eventualmente cicatrizou. Ele perdeu um pouco de mobilidade nos dedos, mas manteve a mão. Há um menino que subiu em uma árvore para pegar frutos. O galho quebrou.
Ele caiu de cabeça, ficou inconsciente por horas. Quando acordou, não parecia o mesmo. Confuso. Às vezes tinha convulsões. Danos cerebrais, você pensaria hoje. Mas vocês não têm esse conceito. Apenas sabem que ele mudou. E aprendem a cuidar dele, protegê-lo, porque ele não pode mais se proteger sozinho. Queimaduras são comuns. Fogueiras são essenciais, mas perigosas. Uma criança esbarra numa panela de água fervente. A pele da perna fica vermelha, depois forma bolhas enormes e dolorosas. A mulher velha aplica gordura animal, cobre com folhas. Leva meses para cicatrizar completamente, deixando cicatrizes permanentes. Picadas de cobra acontecem. Você vê um homem ser mordido enquanto coletava lenha. A perna incha rapidamente. Ele fica pálido, sua, treme. A mulher velha tenta diferentes remédios, pastas de plantas, cortes para deixar o veneno sair. Nada funciona cientificamente. Ele sobrevive, ou não. Depende da cobra, da quantidade de veneno e da sorte. Dentes são outra tortura. Não há dentista. Quando um dente fica podre, a dor é constante, pulsante, enlouquecedora. Você não come direito, não dorme. A mulher velha tenta extraí-lo. Amarra uma corda, puxa. Às vezes funciona. Às vezes o dente se parte, deixando a raiz para infectar mais. E infecções dentárias podem ser fatais. Você olha ao redor do grupo. Praticamente todo mundo tem cicatrizes. Dentes faltando. Dedos quebrados que curaram tortos. Manqueiras. Cada corpo é um mapa de sobrevivência. Cada marca uma história de dor superada. Ou quase superada. Há coisas que você não entende. Trovões que rasgam o céu. Raios que incendeiam árvores. Eclipses que devoram o sol. Doenças que matam sem razão aparente. E sua mente primitiva, desesperada por explicações, cria histórias. O xamã do grupo, porque todo grupo tem um, é um homem estranho. Ele fala sozinho às vezes, vê coisas que outros não veem, entra em transes, é assustador, mas também reconfortante. Porque ele diz que entende os espíritos, e num mundo tão cheio de mistérios mortais, alguém que entende é valioso. Quando alguém fica doente, o xamã faz um ritual. Ele dança ao redor da pessoa, fazendo sons estranhos. Balança ossos decorados, sopra fumaça de ervas queimadas. Entra em transe, os olhos virando, o corpo tremendo. Ele está falando com os espíritos, ele diz, convencendo-os a liberar a pessoa doente. Funciona? Às vezes a pessoa melhora, às vezes morre. Você não tem conceito de placebo, de remissão natural, de coincidência. Você apenas vê que às vezes os rituais ajudam, e isso é suficiente para acreditar. Há lugares especiais, uma caverna profunda onde os ecos soam estranhos, sobrenaturais, uma formação rochosa que parece um rosto, uma fonte onde a água brota quente da terra. Esses lugares têm poder, o xamã diz. São moradas de espíritos. Vocês deixam oferendas, pedaços de carne, ferramentas de sílex, flores, não porque entendem completamente, mas porque sentem que devem. Que não fazer isso traria má sorte. E num mundo onde a sorte significa tudo, você não arrisca. Quando alguém morre, há rituais. O corpo é colocado em posição fetal, como um bebê. Ferramentas são colocadas ao lado, para a próxima jornada. O xamã explica. Flores são espalhadas. Ocre vermelho, o sangue da terra, é polvilhado sobre o corpo. Há uma crença de que a morte não é o fim, que há algo além. Você não tem detalhes, não há teologia elaborada. Apenas um sentimento vago de continuidade. De que a pessoa morta vai para algum lugar, que talvez vocês se encontrem novamente. É reconfortante, torna a perda um pouco mais suportável. Sonhos são importantes. Quando você sonha com um cervo, significa que a caça será boa.
Quando sonha com água, significa que chuva está chegando. O xamã interpreta sonhos, dá conselhos baseados neles. Às vezes acerta, às vezes erra, mas sempre parece profundo, significativo. Há medo de certos animais. O leão das cavernas não é apenas perigoso fisicamente. Ele é uma manifestação de poder espiritual. Matá-lo não é apenas uma vitória prática, é uma vitória cósmica. O caçador que mata um leão absorve seu poder. Veste sua pele não apenas para proteção, mas como símbolo de status espiritual. Plantas alucinógenas são às vezes usadas. Cogumelos encontrados em esterco de animais. Raízes que, quando mastigadas, fazem o mundo se dissolver em cores e visões. O xamã usa para viajar ao mundo dos espíritos. Você, curioso, experimenta uma vez. A experiência é aterrorizante e maravilhosa. Você vê padrões impossíveis, ouve vozes que não existem, sente-se conectado a tudo, à terra, ao céu, aos animais, às plantas. Por algumas horas, você entende os mistérios do universo, e então o efeito passa e você se esquece quase tudo, ficando apenas com uma impressão vaga de profundidade. Há também práticas mais sombrias. Quando a comida está extremamente escassa, quando o inverno é brutal demais, há sussurros. Você nunca vê diretamente, mas há histórias de grupos que, em desespero absoluto, comeram os próprios mortos, não por maldade, mas por necessidade. É um tabu, mas tabus podem ser quebrados quando a alternativa é a extinção total. Você não gosta de pensar nisso. Ninguém gosta. Mas você sabe que se chegasse a esse ponto, se fosse comer seu próprio filho morto ou assistir seus outros filhos vivos morrerem de fome, você não tem certeza do que faria. E essa incerteza assombra. E assim era a vida de caçador-coletor na pré-história. Sem romantismo, sem filtros, apenas a realidade crua de existir num mundo que não foi feito para o conforto humano. Você acorda com frio, passa o dia procurando comida que pode matá-lo ou salvá-lo, enfrenta predadores que veem você como jantar, adoece sem remédios, machuca-se sem médicos, perde mais filhos do que consegue criar e ainda assim continua, porque desistir não é opção. Mas sabe de uma coisa? Você está deitado agora numa cama macia, num quarto aquecido ou climatizado, com comida na geladeira que você não precisou caçar, com água que sai de uma torneira, com remédios disponíveis para quase tudo, com hospitais, dentistas, aplicativos de entrega. Você reclamou hoje de trânsito, de internet lenta, de comida que demorou muito para chegar? Não estou julgando. Também reclamo, mas depois de viajar pela pré-história, essas reclamações parecem pequenas. Seus ancestrais, porque são seus ancestrais, você descende diretamente dessas pessoas. Sobreviveram a horrores inimagináveis. Eles passaram fome para que você pudesse reclamar de não ter seu sabor favorito de sorvete. Eles morreram de infecções simples para que você pudesse tomar antibióticos e se curar em dias. Eles perderam filhos aos montes para que você pudesse crescer numa época onde a maioria das crianças sobrevive até a idade adulta. Não estou dizendo que seus problemas não são reais. São, mas há uma perspectiva a ser ganha aqui. Você vive numa época de abundância e conforto que seus ancestrais nem poderiam sonhar, literalmente. Eles não tinham conceitos mentais para imaginar seu estilo de vida. Então, enquanto você deriva para o sono, num colchão confortável, sob um cobertor quente, em segurança absoluta de predadores, pense por um momento naqueles humanos primitivos, nas vidas difíceis que viveram, nas batalhas impossíveis que venceram. E agradeça pelo aquecedor, pela geladeira, pelo supermercado,
pelo sistema de saúde, mesmo quando é frustrante, pelo aplicativo de comida, mesmo quando atrasa, pela água tratada, pela eletricidade, por tudo que torna sua vida infinitamente mais fácil do que a deles. Você é o sonho deles, a vida que eles não podiam imaginar, mas que, através de incontáveis gerações de sofrimento e evolução, tornaram possível. Você é o resultado de milhares de anos de sobrevivência contra todas as probabilidades. E agora, explorador sonolento, você pode dormir. Dormir sem medo de leões das cavernas, sem preocupação com fome no dia seguinte, sem necessidade de vigiar a fogueira. Apenas dormir profundamente, confortavelmente. Seus ancestrais caçadores-coletores olhariam para você agora e pensariam que você vive no paraíso e talvez, de certa forma, você viva. Boa noite, durma bem e quando acordar amanhã, talvez, apenas talvez, reclame um pouquinho menos do Wi-Fi lento, porque pelo menos você não precisa correr de um mamute.